Fred e as ervilhas mágicas. Grão de feijão, um rojão, grão de ervilha, uma bomba de alegria, dizia a mãe ao seu filho pequeno, sempre que ele tinha de soltar um pum depois de comer uma sopa saudável de feijão ou ervilha. Mas essa história não tem nada a ver com puns, e sim com ervilhas. Na verdade, a história é sobre ervilhas muito especiais. Ervilhas mágicas. Não há muitas delas. Eu nem sei se ainda resta alguma. Era assim. Um menino vivia sozinho com sua mãe em uma pequena ilha no litoral paulista, a Ilha dos Calhaus, bem pertinho de Santos. O menino, seu nome era Friedrich, mas todos o chamavam apenas de Fred. Era muito solitário e desejava ter um irmãozinho ou uma irmãzinha para brincar. Mas como sua mãe estava sozinha e o trabalho pesado na fazenda não lhe deixava tempo, isso provavelmente continuaria sendo um sonho. Seu pai havia falecido 2 anos antes. Seu barco não voltou da pescaria. Desde então, eles estavam sozinhos na fazenda. Lá, na pequena ilha, ele nem tinha um cachorro, embora houvesse espaço suficiente, mas sua mãe não gostava da ideia. Ele vai comer nossos cabelos, ela dizia. Como sempre, ele estava sentado no penhasco, olhando para o mar, observando as ondas quebrando na parede íngreme. Às vezes, elas espirravam até nele. Ah, que chatice! Se eu tivesse um amigo para brincar, poderíamos soltar pipa agora. Ou poderíamos montar uma barraca ou jogar pedras no poço, não é? Fred se assustou. Quem tinha falado? E não tinha mencionado nada sobre montar uma barraca ou jogar pedras no poço, o que era estritamente proibido. Ele olhou em volta, mas não havia ninguém. Aqui em cima! Disse a voz, e Fred olhou para cima. De fato, ele viu uma gaivota voando em círculos acima de sua cabeça e parecendo falar com ele. Desde quando gaivotas podem falar? Gritou Fred. Na verdade, não podem, mas você tocou nosso coração e alguém que te ama muito e sempre te observa me enviou até você. Mandou-me? Fred não compreendeu bem. Sim, pensaste que o teu pai se tinha esquecido de ti por um momento? Ele vê como estás triste e sozinho. Fred quase chorou. Ele amava muito o seu pai e, de alguma forma, isso nunca tinha mudado. Olha, vou lhe trazer algo do seu pai. Com isso, ela se sentou em uma rocha ao lado de Fred e tirou 5 ervilhas verdes de seu papo. Talvez você não saiba, mas a maioria dos pássaros tem uma espécie de recipiente na garganta, onde podem armazenar comida para os filhotes, chamado papo. Ervilhas? Sim, mas ervilhas muito especiais. Então ouve com atenção o que há com essas ervilhas. Elas são muito raras no planeta e estas aqui têm mais de 100 anos. E então a gaivota contou uma história estranha sobre o que havia com essas ervilhas mágicas. Quando uma criança ama muito o pai e o pai ama muito a criança, mas os dois não podem mais ficar juntos, é nesse caso que as ervilhas mágicas podem ajudar. Guarde bem essas ervilhas. Sempre que você se sentir muito solitário, sozinho e abandonado, pegue um. Segure-o com força na mão e pense em uma pessoa com quem você gostaria de falar neste momento. Aquela a quem você gostaria de pedir conselhos, em quem gostaria de confiar. A partir desse momento, essa pessoa irá acompanhá-lo e vocês poderão conversar e trocar ideias sobre tudo. Mas quando o sol se pôr, ela terá que voltar para sua própria dimensão, pois o tempo não pode ser prolongado. Não desperdice as 5 ervilhas. Você só pode chamar cada pessoa uma vez, então pense bem antes de usá-los. Com isso, a gaivota voou novamente e Fred ficou com os 5 grãos mágicos na mão. Ele pegou um lenço limpo do bolso da calça e colocou os grãos nele. Então, pensou em tudo o que a gaivota lhe havia dito. Uma sensação maravilhosa surgiu dentro dele. Ele não estava mais sozinho. De alguma forma. Por alguns dias, ele andou pela ilha com seu tesouro, bem amarrado no lenço limpo em seu bolso. Olhou para o mar, sorriu, olhou para o céu, ouviu sua mãe, pensou em seu pai, viu seus colegas de escola e sabia com certeza que não estava mais tão sozinho, pois sempre que quisesse, poderia conversar com alguém. Mas com quem? Talvez Albert Einstein, que dizem ter sido um homem muito inteligente, ou com um amigo que ele ainda nem conhecia.
Mas qual era o nome dele? Ele não tinha irmão, o que teria sido o ideal. Então, depois de algumas semanas, ele teve a ideia certa. Ele perguntaria ao seu pai. Em uma bela tarde lá no penhasco, ele olhou para o mar, pegou um dos grãos mágicos na mão e pensou muito no seu pai. E o que posso dizer? De repente, o pai estava sentado ao lado dele, pegou sua mão e olhou nos seus olhos. Obrigado, disse o pai. Obrigado por usar uma das preciosas ervilhas mágicas para mim. Tenho tanta coisa para te contar. Fred começou a chorar. Por tanto tempo ele só tinha visto o pai em seus sonhos, e agora ele estava sentado ao seu lado, embora um pouco transparente. Papai, estou tão sozinho. Foi a primeira coisa que ele disse. Sinto muito a sua falta. Vamos mudar isso imediatamente. Meu filho nunca mais ficará sozinho. E o pai fez um movimento com o dedo indicador e então, de muito longe, algo veio correndo em direção a Fred. Ainda não dava para ver o que era. Finalmente, ele conseguiu ver. Era um gato correndo, mas um gato realmente grande. Fred nunca tinha visto um gato tão grande aqui nas fazendas. Seu pai disse: Olha, esse é o Gino. O Gino é uma jaguatirica. Ele agora é seu amigo e você não vai acreditar. Mas ele entende tudo o que você pensa. É claro que ele não pode falar, mas você vai entender o que ele pensa. Com o tempo, vocês vão aprender a ser os melhores amigos. Com isso, o pai arrancou alguns pelos do gato, arrancou alguns pelos da cabeça de Fred e começou a esfregar os dois pelos um no outro. Logo, eles se transformaram em um pequeno novelo de pelos irreconhecível e inseparável, completamente emaranhado e inseparável. Então, o pai jogou-a do penhasco. Ninguém deve encontrá-la, ninguém deve conseguir desembaraçá-la. Até lá, seus espíritos permanecerão unidos e um compreenderá o outro. E de fato, os miados e ronronos do gato formaram palavras e pensamentos na cabeça de Fred. Ele conseguia entender Gino, o jaguatirica, perfeitamente. Que sensação maravilhosa! Ele tinha um amigo. Fred permaneceu sentado no penhasco, com uma mão na de seu pai. Eles conversaram sobre o passado, sobre a mãe, sobre a fazenda, sobre a saudade, sobre a falta. E ao lado deles estava Gino, que se tornou parte de Fred. Então veio o pôr do sol, e seu pai teve que voltar para sua dimensão. Cuidado, agora você só tem 4 ervilhas mágicas, disse seu pai após um abraço carinhoso. Então ele beijou a testa de Fred e desapareceu lentamente. Venha, Gino, vamos para casa. Preciso apresentá-lo à minha mãe. Não vai ser fácil. Ao contrário do que Fred temia, sua mãe ficou imediatamente encantada com a personalidade do grande gato. Sempre gostei muito mais de gatos do que de cachorros. Ora, o nome dele é Gino, e ele simplesmente apareceu assim? Bem, não foi bem assim. Eu estava sentado lá em cima nas falésias e contei ao meu pai que me sentia muito sozinho, e naquele momento, Gino apareceu e ficou comigo. Então deve ser assim, foram as últimas palavras de sua mãe sobre o assunto, e a partir de então, Gino tornou-se um membro da família, sem questionamentos. 3 anos se passaram e não houve um único dia em que Fred e Gino não estivessem juntos. Às vezes, eles ficavam sentados lado a lado em silêncio. Pelo menos era o que parecia de fora. Mas, na verdade, trocavam ideias e se entendiam muito bem. Fred começou a ajudar cada vez melhor sua mãe na fazenda, enquanto Gino mantinha ratos e camundongos longe do silo de grãos. Na verdade, ele sabia muito bem como se alimentar sozinho e não era um fardo para ninguém. Mas então a mãe adoeceu, e não havia médico na ilha. Ela ficou cada vez mais fraca e logo teve que ficar de cama. Febre, suores, delírios. O que Fred deveria fazer? Gino também não sabia o que aconselhar. Havia apenas uma maneira. Ele precisava usar uma ervilha mágica e queria perguntar a um médico, mas a qual? Lembrou de um nome que parecia uma ferramenta. Dr. Cutelo, pensou ele apertando a segunda ervilha. Um momento depois, uma voz resmungou ao lado dele. É Cupertino, na verdade. Dr. Cupertino, não Cutelo. Fred tirou os olhos do que estava concentrado e, de fato, ao lado dele estava sentado um senhor de idade, vestindo um jaleco branco
com um estetoscópio ao redor do pescoço e olhando para ele com seus olhos cinza-aço. Você deve ser um menino muito especial para que me permitam estar mais uma vez na Terra em espírito. Como posso ajudá-lo, jovem? E Fred contou sobre sua mãe doente e como estava preocupado. Então vamos logo. Quero examinar sua mãe para ver se posso ajudar e em que posso ajudar. Logo, o grande médico e Fred, acompanhados por Gino, estavam ao lado da cama da mãe, e o médico examinou cuidadosamente a paciente. Bem, um chá de ervas não vai ajudar. Ela precisa ser operada em um hospital. Ela tem apendicite. Não é nada grave, mas precisa ser feito rapidamente. É claro que não havia hospital na pequena ilha, mas Fred conhecia alguém que ia regularmente com seu barco de pesca para o Porto de Santos, no continente. Assim, sua mãe foi levada ao hospital em poucas horas. Ao anoitecer, ela já havia sido operada, mas o médico inteligente teve que se despedir mais cedo. Restavam apenas 3 ervilhas mágicas. Mais uma vez, passou-se um bom tempo. Você acha que os outros animais também poderiam me entender? Ele perguntou um dia ao seu jaguatirica. Gino respondeu com seus pensamentos. Bem, eu os entendo, assim como entendo você. Você já tentou? Não, mas estou pensando nisso agora. Imagine se eu pudesse falar com os animais, assim como falo com você. Seria muito legal. Antigamente havia um homem lá na América que conseguia falar com quase todos os animais. Acho que se chamava Dr. Dolittle, mas ele já morreu há muito tempo. Gino bocejou, espreguiçou-se e voltou a deitar-se preguiçosamente. E poderia aprender algo com ele, disse Fred, pensando se deveria usar uma ervilha mágica para isso. Talvez ele quisesse se tornar uma espécie de embaixador dos animais, pois em nenhum parlamento os animais e suas necessidades e preocupações estavam representados. A ideia lhe pareceu um belo objetivo de vida. Hoje já era tarde, mas amanhã de manhã, bem cedo, ele pegaria uma ervilha mágica para conversar com o Dr. Dolittle durante um dia inteiro. Depois disso, ele veria o que fazer. O dia seguinte era um domingo, e bem cedo, Fred e Gino estavam sentados em seu lugar favorito no alto do penhasco, observando o mar. Cuidadosamente, Fred tirou do lenço, já velho, uma das 3 ervilhas mágicas restantes. Ele guardou os outros de volta no bolso da calça. Então, ele pensou intensamente no Dr. Dolittle. O ar começou a vibrar, e lá estava o Dr. Dolittle em tamanho real diante dele. Quem me chamou? Ele quis saber imediatamente. Na verdade, nós dois, disse Fred, apresentando-se. Meu nome é Fred, este é meu amigo Gino. Conversamos sobre você e tenho muitas perguntas que só você pode responder. Vejamos, disse Dolittle. Você consegue conversar com uma jaguatirica, o que é, naturalmente, uma circunstância muito especial. Como posso ajudá-lo, rapaz? Fred contou a ele a história da gaivota com as ervilhas mágicas, como ela havia falado com ele. Contou sobre seu pai, como ele havia lhe apresentado Gino, sobre o fato de que Gino e ele podiam conversar como pessoas normais, mesmo que apenas em pensamentos. Então me ocorreu a ideia de saber se seria possível conversar com mais animais ou entendê-los. Você quer ser veterinário? Perguntou o Dr. Dolittle. Não, na verdade, eu quero ajudar os animais a terem voz, como uma espécie de embaixador. Fred, essa é uma ideia muito louvável. Vou ajudá-lo da melhor maneira que puder. Dr. Dolittle, Gino me disse que ele pode entender os outros animais da mesma forma que me entende, mas eu só consigo entendê-lo. Exceto talvez naquela vez em que a gaivota falou comigo, mas eu tinha certeza de que ela realmente tinha falado. Bem, você deve ter uma predisposição muito especial para conseguir entender uma jaguatirica. Então, ele conversou em silêncio com Gino por um momento. Fred, porém, entendeu cada palavra e logo os 3 estavam conversando mentalmente. Agora vamos convidar outra pessoa para a nossa conversa, anunciou Dolittle mentalmente. Então, ele ergueu um dedo e logo uma abelha pousou nele. Querida senhora abelha, este é o Gino e este é o meu amigo Fred. Dolittle cumprimentou a abelha. Muito prazer, Dr. Dolittle. Nós do enxame já ouvimos muito sobre você, zumbiu a abelha.
Fred pode conversar com Gino e gostaria de participar do seu mundo de pensamentos. Você poderia convidá-lo? Ele gostaria de se tornar o embaixador dos animais no parlamento dos humanos. Entendo, disse a abelha. E então Fred entendeu quando ela disse: Bem-vindo ao nosso mundo de pensamentos, Fred. Bem-vinda também ao meu mundo de pensamentos, disse Fred, surpreso com o som intenso da pequena abelha em sua cabeça. Então, o Dr. Dolittle disse a ele: Veja, Fred, não é tão difícil, mas você precisa ser convidado pelas outras espécies, então você pode falar com quase todos os animais, se eles estiverem dispostos. A propósito, nunca consegui com os caracóis, isso é um conto de fadas. Eles pensam tão devagar quanto rastejam. Todos riram. Dolittle se despediu da abelha e então fez a seguinte sugestão: Venham, vamos visitar outros animais e ver se eles querem falar com Fred. Assim, os três se afastaram do penhasco para conversar com cabras, cavalos, vacas, cães, pombos, coelhos, galinhas, gansos, patos, um casal de cegonhas, gaivotas e albatrozes. Ele falou com todos da mesma maneira e todos convidaram Fred para participar de seu mundo de pensamentos. Assim, o dia chegou ao fim e o Dr. Dolittle teve que voltar para sua dimensão. Muito obrigado por este dia, pela lição, pelo conhecimento. Espero um dia me tornar um bom embaixador dos animais. Tenho certeza disso. Seu pai ficará orgulhoso de você. Se eu tivesse um filho assim, ficaria orgulhoso. Eu amo muito meu pai, sabe, Dr. Dolittle? Acho que seu querido pai também sabe disso. Então Dolittle desapareceu no crepúsculo. Hoje não sabemos se Fred chegou a usar as outras ervilhas mágicas que sobraram, nem onde eles ficaram. Mas Fred se tornou, aos 25 anos, o mais jovem embaixador do parlamento. Um embaixador dedicado exclusivamente aos animais, às suas necessidades e interesses. E se você prestar muita atenção, quem sabe você também consiga entender um ou outro animal e encontrar nele um bom amigo. Agora, sonhe docemente com Fred e seu jaguatirica Dino.